Às vezes parece um tanto quanto burocráticas. O posto de combustível ele tem sim sua burocracia. O grande lance é entender como essa burocracia caminha e o que você vai fazer com ela. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou o Lucas Ferrari, para quem não me conhece, engenheiro especialista em construção de postos de combustíveis, para mais de 20 anos trabalhando na área de postos, de projeto, licenciamento, gerenciamento, gestão de obra, postos entregue chave na mão. Quais os erros que mais encarecem uma obra de posto? Uma obra de posto de combustível não fica cara apenas por conta do preço dos equipamentos, dos materiais. Muitas vezes o aumento do custo aparece porque decisões importantes foram tomadas em ordem errada, sem considerar o funcionamento do sistema como um todo. A gente vai falar nessa live sobre os erros que mais encarecem a obra de posto de combustível. Decisões antes de informação, alterar no meio da obra tudo, equipamentos isolados, como assim, quando não pensa nos equipamentos, uma infraestrutura limitante também. O importante é que a gente tenha sempre uma integração disso tudo, senão todos os erros que a gente pensa numa obra de posto, com certeza vão ficar caro. E a gente vai destrinchar isso tudo hoje aqui. Dois empresários eles podem construir postos com o mesmo tamanho, com o mesmo número de bombas, capacidade de armazenamento semelhantes, inclusive. Mas mesmo assim podem gastar muito mais. E inaugurar, inclusive, com uma operação limitada. Qual é a grande questão para todos aí que montam postos de combustíveis, obras no geral? O que eu vejo muito é uma ansiedade. A pessoa vai lá, não vou executar, vamos fazer isso. Até por uma questão cultural e da forma que a gente trabalha no Brasil, às vezes tem coisas que realmente são morosas, às vezes parecem um tanto quanto burocráticas. O posto de combustível ele tem sim sua burocracia. O grande lance é entender como essa burocracia caminha e o que você vai fazer com ela para desviar ela do meio do caminho, né? E ser assertivo nas suas tomadas de decisões. Um dos erros mais comuns aí é que o pessoal acaba entrando pela execução. Às vezes sai contratando também por preço sem comparar escopo, a indicação de alguém, já vai executando, vai fazendo. Isso dá uma falsa sensação de celeridade na obra. Essa celeridade, às vezes ela é meio pegadinha. Falando de dois cenários, né? Agora, quem pensa um pouco mais sobre definir as premissas, definir tudo que vai fazer, procurar antecipar possíveis problemas, né? Ou comparar escopo de serviço, acabam percebendo o risco muito antes. Um ponto bem importante que eu queria trazer para vocês aqui é que ser engenheiro é uma coisa, engenheiro de obra de posto. Ser dono de posto de combustível é outra. Trabalhando só como um engenheiro de obras, focado na execução, na obra, na entrega, nos detalhes técnicos, dos projetos, eu acompanhava e entregava sempre. Agora, quando eu construí os meus negócios, né, quando eu construí os meus postos de combustíveis, botei ele para rodar, vi ali como funcionava a operação no dia a dia, como que era a venda, a compra e venda do produto, atendimento do cliente, gestão, entender como que o posto funciona mesmo e como ele se sustenta, como que a gente coloca o posto ali num ponto de equilíbrio do negócio. Eu também fui entendendo qual é a lógica e a necessidade de que você precisa tecnicamente para montar um posto de combustível. Essa história é justamente o que a gente encontra muitas pessoas que estão querendo montar posto por aqui. Essa dor na pele, esse sentimento, a gente tem também. Também passou por isso no dia a dia, tá? Então, quando o capital é seu, né, é diferente de quando a gente vai prestar um serviço e depois sai dele, a gente aprendeu e entendeu como que funciona o posto de combustível, inclusive depois da sua operação. Toda a visão, todo o trabalho que a gente traz aqui é pautado nisso, é em ter a melhor obra, o melhor formato de obra, de construção, aliados a uma operação segura. Isso foi aprendizado de dono de posto, de como ser dono de posto. Então, quando o capital é seu, você começa a enxergar o projeto de um outro jeito. E olha só, os erros mais caros. Quando a gente faz um projeto e acompanha uma execução, a gente vê as discrepâncias de custo de obra e a gente pode ver aqui situações que encarecem demais a tua obra. 82% de variação em relação ao custo de mão de obra. Isso com um escopo definido. Então, quando você faz um projeto
projeto de um posto de combustível, entende lá o que negócio você vai montar, bota ele no mercado para ver o quanto que vai custar, variações de até 80%, isso é muito alto. Depois, equipamentos de monitoramento ambiental, variações de 42%. Cada um tem a sua técnica, o seu modelo, a sua marca, tá tudo certo em relação a isso, mas você vê que tem uma discrepância muito grande. E como que você que vai montar o teu posto, ou que você que está executando ali, engenheiro que está executando, como que você vai entender essas discrepâncias todas? Já encontrei variações de 22% em relação à bomba, porque determinados fornecedores às vezes colocam de um jeito. A bomba de combustível atualmente ela deve ter ali um trabalho de recuperação de vapor. Algumas vêm preparadas para recuperação de vapores, outras não. Outras já vêm com o sistema. E essa palavrinha preparada, né, faz toda a diferença. A gente pode ter variações até maiores. Outro fator também, discrepâncias ou alterações aí de 8 a 16% em relação a tanques. A gente vê aí que para tanques de combustível também, então você vê, mesmo tendo itens padronizados, existe uma variação significativa e é importante a gente identificar e entender, porque é justamente o que vai encarecer aí a tua obra, o teu negócio. A boa notícia é que os erros mais caros são evitáveis se você tiver decisões antecipadas, se você tiver, né, as disciplinas, ou seja, vamos dizer assim, os assuntos compatibilizados, encaixados. Então eu sei qual é a parte de concreto, a parte de instalação elétrica, tubulações hidráulicas, tanques enterrados. Todo mundo tem que conversar. Se isso não conversar na tua obra, você vai ter custo. Via de regra, mesmo com esse item aqui, esse item é matador, tá? Escopo técnico definido e separado, a lista de material e a lista de mão de obra. Mesmo com situações desse jeito, já vi discrepâncias grandes, enormes, tá? É fundamental você ter o escopo, a lista de material. Gente, vamos pensar de forma simples aqui. Eu vou fazer ali uma receita de bolo. Como que eu vou fazer se esse bolo vai ficar caro ou vai ficar barato? Eu tenho que ver quais são os ingredientes, tenho que ver se esses ingredientes são da mesma qualidade, comparar isso é básico, e na mesma quantidade. Senão, quando você juntar tudo isso, não vai funcionar. E é o que eu mais vejo, é o erro mais caro, é o que eu mais vejo no mercado no geral. Uma obra planejada se constrói muito mais em um posto. Uma obra bem planejada, ela vai definir muita segurança para o teu investimento. Você vai ter mais segurança para investir, as decisões vão ser baseadas em critérios que reduzem o risco do capital. Que nem eu falei agora há pouco, ninguém está aqui para perder dinheiro, a gente está aqui para ganhar dinheiro. Inclusive para quem é engenheiro e está trabalhando nessa área também, deve ser super criterioso com os fornecedores. A gente tem que avaliar isso daí. Melhor controle do orçamento, infraestrutura preparada para crescer também. O que é uma infraestrutura preparada para crescer? O tanque está tudo enterrado ali, a gente vai abrir e colocar outros tanques? Há alguns casos sim, mas se a gente pensar num projeto que visa um pouco mais o longo prazo, talvez o nosso reservatório, os nossos tanques sejam pensados de uma melhor maneira. E olha só, o dinheiro da obra é decidido antes da obra. O quanto você vai gastar, o quanto você vai investir, tem que ser um passo antes. Você vai pensar no dinheiro da obra, o dinheiro da obra é decidido antes da obra, tá? Quando o tanque já está enterrado, a tubulação já está instalada, a pista está concretada, muitas decisões deixam de ser revisões simples, elas passam a exigir demolição, nova escavação. Olha, um erro que encarece muito a obra aqui também, começar para ganhar tempo, que nem eu comentei agora há pouco, né? Se você não definir muito bem qual é o teu negócio, qual é a oferta, qual é o teu cliente, um mapeamento de que cliente você vai atender, você pode ter ali gama de produtos indefinidos, então você pode até meio que copiar o do vizinho, falar gasolina comum aditivada e diesel e acabou. Você pode fazer essa metodologia, mas de repente você está deixando de ver uma oportunidade ali num produto que atende melhor a demanda do teu cliente. Então, capacidade de estoque, a gente tem que pensar quantos metros cúbicos a gente vai ter para aquele cliente que a gente pretende atender e vender. Isso tudo vai mudar a resposta e o tamanho de tanques. E sabe qual é o erro que esse tipo de erro dá um problema? Que é um erro silencioso, principalmente para quem não montou posto ou às vezes para quem já até montou e opera, mas às vezes você vai sentir essa dor lá no futuro na operação. É você às vezes fazer um reservatório, um tanque pequeno para o que você precisa para vender. Sem o estoque adequado, você vai pagar aluguel de caminhão tanque ali parado do lado quando você precisar de uma carga maior para vender num feriado,
num final de semana, numa época que vem ali o pessoal, uma zona litorânea, uma zona turística, por exemplo, ou daquela notícia triste, tô sem combustível. Essas decisões, se você pensar, a gente tem que ver agora, antecipado, antes de sair executando. Eu vejo que muita gente sai executando e depois, o que acontece? Eu já construí, agora eu tenho que fazer com que dá. As bombas também, então a pressa, ela é inimiga da perfeição. Por que isso daí vai custar caro para você? Porque se você tiver que reposicionar o tanque, você teria que refazer tubulação, refazer drenagem elétrica, manutenção futura, monitoramento ambiental. A questão da obra de posto de combustível, ela é bem complexa, porque uma vez enterrado, concretado, vai ali, olha, praticamente 100% do custo do que encarece uma obra. O que você faz de certo? Resolver no papel fica muito mais barato do que lá no concreto, na obra, na hora. Quais são os benefícios de uma sequência correta? Fazendo ali um projeto arquitetônico, vendo oportunidades que você tem para vender, qual é o reservatório que você vai pensar, qual é o tanque que você vai entender, qual é a bomba que você vai atender, quais são os benefícios de pensar isso com antecedência. Você vai ter menos alteração durante a obra, menos aditivos contratuais, aditivo contratual encarece a obra pra um caramba. Menos conflito entre os fornecedores também. Você já começou uma obra e precisou mudar alguma coisa que deveria ter sido resolvida antes? Então, cara, seja em qualquer tipo de obra que você tenha feito, numa obra comercial, numa obra residencial, esses custos dessa falta de preparo custam demais. Mas eu posso trazer um caso para vocês aqui que foi muito prático. Um empreendedor já experiente de mercado, inclusive com rede, resolveu fazer adaptações que estavam fora de norma e tudo mais. Aí o órgão embargou a obra porque falou que tinha um problema. Olha o tamanho do custo desse erro. O que o órgão ambiental fez? Ele falou assim, agora você tem que refazer tudo. Então ele teve que desfazer o que tinha sido feito lá. O que é desfazer? É quebrar todo o concreto, é remover os tanques. Aqueles materiais foram modificados, cortados em medidas diferentes, então não tinha como reaproveitar e o órgão ambiental deixou muito claro isso. Esse erro custou para mais de R$400 mil. Olha o tamanho do prejuízo. Não adianta ter ansiedade, pular as etapas, não seguir os critérios ali. Você não está fazendo aquele investimento com ansiedade de 1 ano, 6 meses, olha, depois você pode ter problema. Eu trouxe um caso aqui para vocês real, tá? Um caso real. Um outro erro que acontece, e ele custa muito caro também, é escolher cada equipamento separadamente. Às vezes eu vejo muito isso, tá? Isso tudo aqui é um sistema de armazenamento subterrâneo de combustível, que é o posto, ou seja, do tanque até a bomba, que é onde você vai vender combustível, é um sistema, gente, um sistema mecânico. Escolher ele isoladamente vai funcionar como deveria. E eu já vi também uma outra situação, erros que vão encarecer a obra, mas também vão encarecer a operação no longo prazo.